O que pode ser a luz na escuridão na mente de uma pessoa? Você tem ideia? Não? Então eu vou contar um caso para você que é um dos mais perturbadores nos Estados Unidos. Plainfield. Guarda bem esse nome, Ed Green. O Ed Green, como alguns chamam. Ele foi criado pela mãe de uma forma muito restrita. A mãe não deixava que nele frequentasse a casa de outras pessoas e outras pessoas não frequentassem a casa dele. E ele sempre ficava ali sozinho. E a mãe achava que ela era o centro das atenções, a mulher perfeita. Se mudaram para uma fazenda, até que o pai dele consumia muito bebida alcoólica, ia falecer. O irmão dele também faleceu no meio de um incêndio que aconteceu próximo à casa deles. Mas a polícia depois suspeitou que o irmão dele tivesse sido alvo de alguma coisa, como se tivesse tomado uma pancada na cabeça. Mas Ed tinha uns comportamentos diferentes. E passando um tempo, a mãe dele também veio a falecer. Ele está sozinho na casa dele, por volta de 1950. Se resume isso aí. Até que, como você está olhando esses objetos acima, eles não são criação. Tá? São objetos que foram feitos por ele. Mas eu vou chegar lá. Ed, então, tenta preencher esse vazio que a mãe dele tem por ele. E ao mesmo tempo que ele queria que ela estivesse viva, e também ao mesmo tempo que ele queria que mostrar para ela. E ele começa a olhar nos jornais, ver que quais as pessoas que faleceram. Ele ia até no cemitério, retirava aquela vítima e trazia para casa, pendurava ela. E ele fez jaquetas, talheres de ossos, roupas, luvas, abajur. Tem peças de genitálias femininas, lábios femininos. Tem uma cadeira que ela é toda costurada com rosto, pele humana. Nem a própria polícia acreditava de tão fora da curva que era a situação do Ed. E só foi, vamos dizer assim, notado porque ele foi até uma loja onde uma senhora que aparentemente parecia com a mãe dele. Ele foi comprar algo, mas ele era muito inteligente, muito inteligente. Ed não era qualquer homem. Ele lia um livro de uma mulher que gostava de tirar a pele de pessoas condenadas que tinham tatuagens. E ele ficou fascinado. Então, ele vai até essa loja, compra um galão, faz tipo uma nota. E o filho dessa mulher dessa loja é o vice-xerife daquela época. Cidadezinha pacata, tranquila. Mas o Ed pega, volta depois, carregando um rifle, calibre 22, e dá um disparo na nuca dela. Por volta das 5, 6 horas da tarde, o filho chega, que é o vice-xerife na loja, não encontra a mãe, mas vê quem foi a última compra. Monta 2 patrulhas, vai até na casa do Ed. E na casa do Ed ele encontra a mãe dele, aberta, com várias coisas já retiradas. E ele fazia, como eu já falei, vários objetos. A casa dele, depois que ele perdeu a mãe dele, ficou bagunçada, ele não sabia o que era lixo e o que não era. Mas ele conversava, jantava com os vizinhos, era uma pessoa tida como uma pessoa normal, boa. Só que a quantidade. Há relatos de mais de 40 corpos retirados de cemitérios à noite, principalmente de mulheres, que ele retirava que pareciam um pouco com a mãe dele. Ele procurava nos jornais para ver quem tinha falecido. Mas chegou um ponto que ele não podia mais esperar que as pessoas falecessem. Então ele começou a ceifar vidas. E se sabe de 2 ou 3 mulheres que estavam sem explicação, até que elas foram encontradas.
Em cada parte da casa tinha ossos, crânio humano. Ele fazia tigelas, pratos. Aí eu te pergunto, onde está a nossa sanidade mental? Há alguns que digam ou dizem que ele sofria algum tipo de distúrbio muito forte. Outros relatam que ele ouvia vozes e as vozes pediam para ele fazer aquilo. Quando a casa do Ed foi aberta, para você ter uma noção, os policiais passaram mal, vomitaram muito. O carro dele, que ele carregava as vítimas, foi trazido e vendido por $700, $800. E até a pedra do cemitério dele foi arrancada. Ele foi enterrado do lado da mãe dele. Mas, passando alguns dias, o pessoal foi lá e colocou fogo na casa dele para que não se tornasse um ponto turístico e nem atraísse coisas ruins do sobrenatural sobre aquele local. A casa foi dizimada. Enfim, Ed se tornou essa lenda americana, uma das mais horríveis na década de 1950.